Foi lançada na Assembleia nesta segunda-feira a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. A frente é formada por 201 deputados federais e 18 senadores de vários partidos. A entidade civil pretende mobilizar a sociedade em torno da defesa do patrimônio nacional. Um dos parlamentares que veio a BH para o lançamento foi o senador Roberto Requião, do PMDB, que está conosco hoje. Bem-vindo, senador. Senador, por que a articulação da frente neste momento? O governo federal acaba de lançar aí um pacote de 57 privatizações. A escolha de lançar a frente coincide ou veio a calhar? Antecede a própria instalação desse governo federal. Eles se propuseram a governar o Brasil um projeto que chamasse Ponte para o Futuro, que é uma réplica do que fez a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. Isso fracassou completamente na Europa. Isso destruiu os países da Europa. A Espanha não consegue há 1 ano e meio montar um governo. Portugal, numa crise brutal. A Grécia acabou. A Itália fez um plebiscito e derrubou o primeiro-ministro. É um liberalismo econômico que, na verdade, nada tem de liberal. Ele passa a atender o capital financeiro internacional. No caso da Europa, o capital alemão que manda em tudo, né? O banco alemão, o Deutsche Bank que manda em tudo. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Eles partem do princípio que nós não podemos ser um país, que nós temos que ser eternamente dependentes. É uma nova divisão do trabalho. O Brasil como celeiro do mundo. Agricultura extensiva, tecnologia desenvolvida, mecanização e desemprego. Daí eles propõem oferecer a mão de obra brasileira, para evitar revoltas de trabalhadores desempregados, como um trabalho semi-escravizado para o mundo. Acabam com a CLT, com a legislação trabalhista, acabam com a aposentadoria e querem oferecer essa mão de obra precarizada para os capitais, principalmente norte-americanos. Mas o que o senhor elenca do que nós temos acompanhado aí, dos anúncios do governo, das medidas desse projeto, o que o senhor elenca que está dentro dessa sua visão da ação do governo? Tudo. É um governo desnacionalizador. Eles não acreditam no Brasil. Eles querem acabar até com a Casa da Moeda. Uma nação existe a partir da propriedade do solo e da emissão da sua própria moeda e do seu governo. Eles querem privatizar a Casa da Moeda. Eles estão entregando jazidas minerais para estrangeiros. O mundo passou por guerras brutais, genocidas, pelo controle do petróleo. Aqui eles querem oferecer graciosamente para as multinacionais que matam no planeta inteiro pela posse e o controle dos minérios e do petróleo. Eles enlouqueceram, eles estão a serviço de interesses que não são brasileiros. Agora, senadora, essas teses eram defendidas na década de 80 e na década de 90 pelo PSDB. Como a Ponte para o Futuro, esse projeto do PMDB emplaca com o PMDB? Não é do PMDB. Foi feito por técnicos ligados a bancos. Não tem nada a ver com o partido, nunca foi aprovada numa convenção partidária. O documento do PMDB, telespectador, chama-se Esperança e Mudança. É um movimento patriótico, nacionalista e desenvolvimentista. Esse pessoal não representa o PMDB das suas origens, o PMDB do Ulisses Guimarães, o PMDB da Constituição Cidadã, que eles estão destruindo a cada momento. Mas esse PMDB ele não está completamente alijado? O senhor não representa esse PMDB que está isolado? Quem hoje está no governo a base do PMDB não está no governo. Quem está no governo é o PSDB e algumas pessoas que, por corrupção ou por desinformação, aderiram a esse projeto liberal moribundo no mundo que pede asilo no Brasil. Que havia morrer aqui. Mas com a morte do liberalismo econômico no Brasil, nós teremos milhares de desempregados e conflitos sociais brutais. É o capital, na sua maior pureza, insensibilidade e ausência de fraternidade, mandando no país. Isso inclui Petrobras? O senhor acha que é o próximo passo? Não, de um processo não é de o passo, é o privatização, anterior. para além do anterior. fatiamento que está sendo feito? A Petrobras já está sendo fatiada. Eles já entregaram o pré-sal. O mundo entra em guerra para sustentar o seu petróleo, aqui nós entregamos. O Pedro Parente, outro dia, no Rio Grande do Sul, quando o pressionaram, que ele estava acabando com a indústria naval, ele disse: eu sou o presidente de uma empresa que só presta contas ao mercado e aos seus acionistas, não tem nada a ver com política social. Você perceba bem, se esse Pedro Parente passa a ser o presidente da SEDAI,
Companhia de Águas do Rio de Janeiro, que é 99% pública, privatizada. Daí a população vai dizer, nós precisamos de esgoto tratado, a água está chegando com má qualidade. Ele vai dizer o seguinte, eu sou o presidente de uma empresa que não tem nada com política pública, ela só presta contas ao mercado e aos seus acionistas. Isso é uma loucura. O petróleo é o sangue do desenvolvimento econômico. O país só pode se desenvolver se tiver o controle do seu petróleo. E a água é um dom de Deus, ela não é um bem comercial, não é uma commodity para ser vendida para quem possa pagar e matando de sede quem não tem recursos para adquiri-la. Esse pessoal enlouqueceu. Senador, qual vai ser a capacidade efetiva de atuação da Frente Parlamentar Mista? A frente começa com ações como fizemos hoje aqui. Nós colocamos muitas ideias para poucas pessoas, tentando formar quadros que possam levar para frente uma proposta nacionalista. Depois nós vamos diminuir essas ideias num programa de agitação popular. É o povo que tem que derrotar o intriguismo. É o povo que tem que ter consciência de fraternidade. Nacionalismo é fraternidade. É viver no mesmo país a aventura de vida com seus irmãos. Nós estamos entregando o Brasil através do governo. Mas a população, o sentimento da população hoje, da grande massa da população hoje, está muito ligado à sobrevivência, à busca do emprego. E por que a população... O senhor acha que o discurso da soberania é fácil de ser levado às pessoas? O discurso do nacionalismo está arraigado ainda no Brasil, não conseguiram tirar. Mas por que eu estou dando essa entrevista aqui na TV da Assembleia Legislativa e não na Rede Globo? Porque a população está sendo anestesiada pelos interesses do grande capital, representado pela Rede Globo. São 472 especialistas em economia que não são especialistas em nada, são divulgadores dos interesses dos bancos, dos grandes capitais, nos jornais de televisão. É Veja, Isto É, eles tomaram conta da imprensa que está a serviço da escravização do povo brasileiro, mas não vai acontecer isso. O nosso povo não vai se dobrar. Se nós não resistirmos agora, nós vamos acabar entrando numa crise social de dimensões inusitadas. O que o senhor acha que pode acontecer com conflito social, assim? Convulsão. O que está acontecendo no México, o que está acontecendo nos países árabes. O povo brasileiro, ao contrário de outros povos, experimentou as políticas sociais. Experimentou a CLT do Getúlio Vargas, as garantias do trabalho, a garantia da aposentadoria. Nós vamos nos conformar agora em entregar o nosso território para capital estrangeiro, explorar a agricultura e o povo desempregado trabalhar pelo almoço ou pelo jantar? Isso não vai acontecer. O senhor acha que a hora que começar realmente a vigorar a reforma trabalhista, não há reforma trabalhista, é deformação trabalhista. E eu não vou dizer para você que não precisamos fazer algumas mudanças. Eu fui advogado trabalhista, eu sei o que é o achaque de alguns escritórios de advocacia em cima de bons patrões, bons empresários, mas eles tiraram os direitos dos trabalhadores. É uma verdadeira loucura o negociado em cima do legislado. O pagamento por hora de trabalho se fica à disposição do seu patrão. É o que as televisões já estão fazendo. Você, por exemplo, você tinha que ficar 24 horas aqui para vir sentar nessa mesa, conversar com alguém, quando o seu patrão, o dono da televisão, assim entendesse, mas você ia ganhar só pelo tempo que você esteve trabalhando. É uma loucura isso, é escravização do trabalho. Nós estamos voltando 100 anos atrás. O senhor acha que cortes sociais, cortes das políticas públicas, junto com esse sentimento nacionalista, isso pode fazer uma combinação? É possível juntar esses pontos? Se não fizer, e isso é o nacionalismo. O nacionalismo é o respeito às pessoas que vivem no país, a sua soberania sobre os recursos naturais e a defesa dos interesses sociais. Se isso não der certo, o Brasil está acabado. Nós vamos virar um país de terceira categoria, dependendo de outros países, como queria o Fernando Henrique. O senhor acha que essa discussão emplaca em 2018, nas eleições? Eu acho que eles não fizeram essa confusão toda para fazer eleição. Eles perdem a eleição. Eles vão tentar evitar que isso aconteça. Eles querem uma reforma eleitoral que garanta a eleição deles, da direitona, das pessoas que não se identificam com o trabalhador. Eles não se colocam no lugar de um trabalhador, do seu desespero, da necessidade de emprego para os filhos, de educação, de saúde. Eles estão do lado do capital e da acumulação. O sentimento de fraternidade desapareceu. E o maior líder do mundo contra essa visão é o Papa Francisco.
que apesar de ser argentino, é um sujeito fantástico. Ele vai à Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon não é nem outro diabo, nem outro Deus. Mamon em hebraico quer dizer dinheiro. O domínio do dinheiro sobre a vida das pessoas é inviável no planeta Terra hoje. E querem trazer isso, essa proposta que faliu na Europa, que derrubou a Inglaterra da União Europeia aqui para o Brasil. Mas, senador, o senhor acha que o eleitor vai ter essa percepção na hora de votar? Ou é só uma rejeição, que o eleitor tem um sentimento de rejeição com o não sistema é essa político, a minha visão. com a política? O eleitor está sendo seduzido pela telinha de televisão da Globo e de todas as redes fazendo a propaganda do liberalismo econômico. Mas, de repente, a realidade começa a entrar pela porta e pela janela das casas. Daí não tem televisão que consiga consertar o desemprego, o desespero, a falta de comida, a falta de assistência de saúde e educação para os filhos. E isso está acontecendo. O desemprego no Brasil já está chegando a 16 milhões, 26 milhões de subempregados e desempregados. E esse pessoal está feito doido, festejando isso. Estamos modernizando o Brasil? Não estão. Estão acabando com o projeto nacional. Estão acabando com a visão de nação e de soberania. E não é possível que isso se mantenha. Nós precisamos de uma aliança entre o capital produtivo, que é o capital que investe numa fábrica, que produz bens, serviços, que dá empregos e salários. O capital produtivo associado com o trabalho contra o capital vadio, que é o capital financeiro, que é dominar o país e o mundo. Senador, é mamon bíblico. Como? Mamon. Mamon. Não se pode servir a Deus e a mamon. Uma última pergunta aqui para o senhor, que nosso tempo acabou. O presidente Temer conseguiu deter na Câmara a denúncia contra ele. O senhor acredita? Como é que o senhor acha que esse governo vai conseguir conduzir daqui para frente a relação com a base e tentar levar projetos, como, por exemplo, a reforma da Previdência? Espero que não consiga. A reforma da Previdência não passa mais. O senhor acha que não passa mais? Subiu no telhado. Não, eu vou te explicar por quê. Porque a Câmara e o Senado é composto por patrões. O sistema eleitoral faz com que pessoas com dinheiro se elejam e os pobres não conseguem nem participar. Não tem operário. O Brasil é um país de maioria católica. Tem uma maioria evangélica no Congresso Nacional. O Brasil é um país de maioria feminina e vocês não estão representadas lá significativamente. O Brasil é um país de trabalhadores urbanizados e os ruralistas têm uma bancada monumental. São maioria arrasadora em relação aos trabalhadores. O Brasil é um país moreno, é um país de descendentes de índios, negros e europeus. Só tem branco no Congresso Nacional. Então há uma distorção total na representação. O povo brasileiro, as mulheres e as minorias não estão representadas. E tem esta visão fascista do domínio absoluto do dinheiro sobre a aventura de vida das pessoas. O Congresso Nacional não representa o povo brasileiro. E a reforma política que eles pretendem é para perpetuar essa extração ilegítima do parlamentar brasileiro. Essa reforma política parece que não vai andar. Tudo indica que não vai andar. Essa própria semana, né, que é mais uma semana, digamos, perdida para a Câmara dos Deputados, por conta da viagem e da substituição do presidente Temer pelo Maia. Vai para a China fazer feio. O Maia assume a presidente da República. O vice-presidente da Câmara viaja junto com o Temer. E o Fufuca, de 28 anos, assume a presidência da Câmara Federal. Pois é, tudo indica que não vai caminhar. E tudo indica que isso é um escárnio. E permanecendo dessa forma, do jeito que está, nós temos um sistema proporcional, não temos fundo de campanha, nem fundo público, nem eu sou a favor do fundo privado. Público. E aí? Eu sou a favor do fundo público, mas ele tinha que ser pequenininho assim. Você pode fazer uma campanha eleitoral com um telefone de alta definição como esse. Você não precisa de marqueteiros se você tem o que dizer. Se você pode pôr a sua cara na tela e conversar com o eleitorado, dizer o que você pensa dele, da vida, do país, da nossa organização social, da nossa organização econômica. Isso virou uma fantasia caríssima. E o financiamento privado de campanha faz com que não existam nem os partidos mais. Os parlamentares são mandaletes, como se diz no Rio Grande do Sul, prepostos, factotos então, dá dos para seus tocar financiadores. A eleição 2018 vai do mesmo ser jeito. uma grande porcaria, com reforma ou sem reforma.
Muito bem, senador. Muitíssimo obrigada. Que pena que nós não temos mais tempo para aproveitar a sua presença aqui. Muitíssimo obrigada por ter vindo conversar conosco. Valeu e obrigado a vocês. E veja, eu estou aqui em Minas Gerais lançando a Frente Nacionalista e a única oportunidade que eu tenho para conversar com a população é na TV Assembleia, porque as televisões comerciais nos ignoram, censuram qualquer ideia progressista e imaginam que pode destruir o projeto nacional brasileiro. Mas não vai dar certo, minha gente. Vamos virar esse jogo. Eu conversei com o senador Roberto Requião. Nosso assunto principal aqui é o lançamento da Frente Parlamentar Mista, que envolve, naturalmente, deputados e senadores, em defesa da soberania nacional. O lançamento foi nesta segunda-feira aqui na Assembleia, contou com duas centenas, a Frente conta com 2 centenas de deputados, com 18 senadores, e tiveram vários representados aqui. Foi também a oportunidade da inauguração do novo auditório da Casa. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.